Olá, queridos alunos, estamos começando então mais uma aula sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Na aula passada, não sei se vocês se lembram, mas nós falamos de alguns aspectos introdutórios, essenciais para o estudo da teologia bíblica, começando por falar sobre quais são as diferenças, entre o estudo ou a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática. E falamos depois sobre a teologia bíblica, do Novo Testamento propriamente dito, ou seja, falamos sobre duas grandes tradições, a tradição dispensacionalista e a tradição aliancista. Momento em que nós fundamentamos, a base das nossas aulas, ou seja, falaremos da teologia bíblica do Novo Testamento através de uma perspectiva aliancista ou reformada, ok? Hoje nós vamos continuar em alguns aspectos introdutórios, como por exemplo, vamos falar sobre o contexto histórico do Novo Testamento. A informação fundamental para que nós façamos uma boa e sólida teologia bíblica. Ou seja, sem um profundo conhecimento contextual, nós fatalmente fracassaremos, na nossa tentativa de produzir uma teologia bíblica do Novo Testamento. E vamos falar também das características gerais do reino. Por quê? Porque nós vamos fundamentar aqui a tese de que um dos principais temas da teologia bíblica do Novo Testamento é que o reino chegou. E então nós vamos, ainda que de uma forma muito introdutória e breve, falar sobre algumas características gerais deste reino, tá bom? Bom, vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre a teologia aliancista, que diferentemente da teologia dispensacionalista, não produz uma ruptura entre as dispensações ou entre os modos que Deus se revelou ao povo, mas ao contrário, respeita a progressividade harmônica da revelação, ok? Então, hoje nós vamos ver como isso faz toda a diferença, em especial para que nós compreendamos e para que a gente produza uma robusta teologia bíblica. Pois bem, quando falamos de contexto histórico, nós estamos falando basicamente de três coisas: contexto cultural, contexto político e contexto religioso, ou seja, informações sem as quais nós jamais conseguiremos nos aproximar da real intenção do autor. Então, são coisas importantíssimas que nós, estudiosos da palavra de Deus, precisamos estar atentos. Então, vamos começar com o contexto cultural. Quando falamos do contexto cultural do primeiro século ou do período do Novo Testamento, nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de um contexto helênico ou do helenismo, Eu creio que todos vocês já tenham ouvido falar ou até mesmo já estudaram de forma mais sistematizada o que quer dizer o helenismo, Mas apenas a título aqui de fundamentação teórica, nós vamos tratar o helenismo como um termo utilizado para descrever a propagação e a influência da cultura grega em todo o território ou em todo o Império Romano, influência e propagação essa que tem início mais especificamente ali após as conquistas de Alexandre o Grande, por volta do ano 323 a.C., que vai se estender até ali o século I a.C., mas também vai continuar se expandindo nas páginas do Novo Testamento, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que foi um período em que todo o Império Romano, esse espaço aqui que está demarcado, foi um período em que todo esse espaço geográfico foi fortemente influenciado por uma cultura. Qual cultura? A cultura grega, ok? Dentre essas influências, eu poderia destacar aqui inúmeras, mas como o tempo não permite, eu vou destacar apenas três: a língua, o pluralismo e o sincretismo religioso
e um desenvolvimento intelectual e filosófico, né? Como sendo características deste helenismo ou deste período helênico, ok? Vamos começar pela questão da língua. A gente sabe que a língua falada em todo o território era o grego, mais especificamente no período do Novo Testamento, o grego koiné. Ou seja, durante o período helenístico, o grego koiné tornou-se a língua comum do mundo mediterrâneo e também do Oriente Médio. Então veja, todo este território passou a falar a língua grega, ela tornou-se a língua oficial do império, né? E isso trouxe pontos positivos, mas também negativos. Por exemplo, isso facilitou a comunicação, o comércio e também a transmissão de ideias e conhecimentos, incluindo textos filosóficos e religiosos. Então perceba, se toda uma região está falando a mesma língua, existe aqui uma facilidade de troca de conhecimento, que vai ser utilizado para o bem e para o mal. Ou seja, nesta troca, como vai apontar o segundo tópico, vai ser inevitável que algumas pessoas assimilem conceitos religiosos de outros e assim por diante. Mas o que eu quero destacar nesse primeiro momento é que foi justamente por esta influência e por todo o império estar falando a língua grega, porque era a língua oficial, que o Novo Testamento tem a sua tradução, ou melhor, tem os seus escritos realizados na língua grega. É por isso que o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Primeiro, porque era a língua oficial do império. Segundo, porque isso facilitava, dentro de uma perspectiva divina, a propagação da mensagem de Deus. Então, existiam pontos positivos. Não é à toa, né, que o texto bíblico vai falar que na plenitude dos tempos, quando tudo estava em conformidade à vontade, o decreto, o desígnio divino, Jesus Cristo encarnou, nasceu. Ou seja, inclusive com todo este cenário preparado para que esta mensagem, agora revelada pelo próprio Deus na pessoa do Filho, houvesse uma maior divulgação, propagação. Mas como eu já adiantei, isso também trouxe alguns problemas, dentre eles o pluralismo e o sincretismo religioso. Ou seja, o helenismo marcou uma combinação de elementos gregos com as culturas locais dos territórios conquistados, resultando em uma cultura híbrida. Elementos de filosofia, arte, religião e práticas sociais gregárias se mesclaram com tradições egípcias, persas, judaicas e tantas outras. Então imaginem, agora nós temos um império de diversos povos conquistados, ou melhor, um império chamado de Império Romano, onde residem diversos povos, etnias, nações, desculpe aqui o anacronismo terminológico, né? Mas para que facilite aqui a nossa aula. Existiam diversos povos que estavam agora debaixo de uma mesma língua, de uma mesma cultura. Então, a transmissão e a recepção destes valores, destas tradições, dos conceitos religiosos, das crenças, era muito mais facilmente realizado, seja no sentido de transmiti-los, seja no sentido de recebê-los. E isso, de forma inevitável, trouxe não só uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de religiões, mas também um certo sincretismo. Existiam pontos de contato entre essas civilizações, em especial nas suas crenças. Então, acabou acontecendo um sincretismo, ok? Mas também foi um período de grande desenvolvimento intelectual e filosófico, né? O helenismo foi uma época de avanço intelectual e filosófico, onde escolas como o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo floresceram. A filosofia tornou-se um modo de vida que influenciou o pensamento judaico e, mais tarde, o próprio cristianismo. Então,
se você ler atentamente, né, as páginas, por exemplo, de Atos, você verá Paulo em diversos embates com esses filósofos, sejam das escolas estoicas ou epicuristas, né? E de certa forma houve também apropriação, ou pelo menos da parte de Paulo, uma busca intencional por um ponto de contato a fim de que ele transmitisse o Evangelho de Cristo Jesus. Quer ver um exemplo disso? Quando nós vamos para as páginas da Bíblia, em especial Atos capítulo 17, versículos 16 a 23. Olha o que o texto diz. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Por quê? Em face da idolatria dominante na cidade. Fico imaginando Paulo andando ali pelas ruas de Atenas e vendo o pluralismo religioso, ou seja, eles eram um povo e, de certa forma, manifestava a sua expressão religiosa das mais diversas formas possíveis. E o texto nos diz que Paulo se assusta com isso. Por isso, por conta desta idolatria, deste pluralismo religioso, diz o texto que ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e também estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Perceba que, se no primeiro momento o texto nos destaca aqui um pluralismo religioso, agora nós somos apresentados a um sincretismo religioso. Eles eram curiosos não só por novas informações, mas talvez para que eles acomodassem essas novas informações a crenças ou informações já tidas como parte do seu cotidiano. Ou seja, estamos diante de um cenário verdadeiramente assustador. E aqui permita-me abrir um parênteses, né? Nada diferente dos nossos dias. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, estamos diante de um cenário não só plural, mas também sincretista, né? Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então ele pega um ponto de contato e diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então perceba que Paulo não se permite ser alcançado ou subjugado por este sincretismo. Ao contrário, ele faz bom uso disso. Ele vê, observa o sincretismo e o pluralismo para buscar um ponto de contato e apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isto, este primeiro contexto, o contexto cultural, é algo que nós precisamos ter em mente muito claramente. Por quê? Porque é neste solo que nós vamos agora transitar no texto sagrado a fim de extrair a verdadeira mensagem que Jesus, os apóstolos, os discípulos, em especial João, deixou-nos escrito. Mas nós precisamos fundamentar estes contextos, a fim de que, ao ler o texto sagrado, compreendamos acerca do que e para o que os autores bíblicos inspirados por Deus estão falando, ok? Então veja, no primeiro momento nós já podemos dizer que este período que nós estamos nos propondo a estudar foi um período de grandes desafios para o cristianismo. Vamos ver aqui um período onde uma única verdade era absolutamente negado. E essa é a essência do pluralismo
e também do sincretismo, ok? Não percam isso de vista. Mas nós precisamos também entender qual era o contexto, eu vou chamá-lo de político, tá? Deste primeiro século. Quando nós falamos de um contexto político, eu estou me referindo a toda a estrutura organizacional do império. Nós estamos diante de um império romano, cujas leis eram extremamente severas, autoritárias. É sobre este contexto que estão ali os nossos primeiros irmãos, ok? Então, só para que a gente fundamente aqui. No primeiro século, o contexto político romano era marcado pelo domínio do Império Romano, que exercia um controle vasto e centralizado sobre seus territórios, incluindo a Palestina. Governado por imperadores como Augusto e Nero, tantos outros, né? O império distribuiu uma estrutura política e militar opressiva para manter a ordem e a liderança das diversas províncias. Então percebam que nós estamos falando de um contexto de opressão. A Pax Romana era conquistada muitas vezes por um regime opressor. Então, nós não podemos também perder isto de vista. Em especial, por quê? Porque os autores bíblicos, em alguns momentos, se utilizarão de termos conhecidos, termos como legiões, para se referir a uma realidade conhecida do seu período. E aí é o ponto, embora nós não estejamos aqui numa aula de hermenêutica, mas é fundamental que a gente lembre disso. Nós não podemos espiritualizar algumas questões ou alguns termos que foram usados no sentido comum, no sentido mais óbvio e claro naquele próprio contexto, ok? Então vamos entender quais eram essas duas principais opressões. Podemos dizer que a opressão de natureza tributária, financeira, econômica, e a opressão de natureza militar, ou seja, de força mesmo, né? Bom, vamos começar pela questão da natureza tributária. É só nós nos lembrarmos, né, de diversas passagens em que eram cobrados, né, dos discípulos, dos apóstolos ou do próprio povo que sofria por conta destas cobranças exacerbadas, desproporcionais, injustas. Ou seja, os romanos impunham impostos pesadíssimos sobre os povos conquistados, incluindo os judeus. A cobrança de tributos era um símbolo não só do poder imperial, mas também era um símbolo sobre o qual a indignação desses povos, né, recentemente conquistados, era evidenciado. Ou seja, existia ali uma desigualdade imensa, provocada inclusive por esta cobrança injusta sobre os povos conquistados. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, a fim de nós produzirmos uma correta teologia bíblica, ok? Mas a opressão não estava apenas no que diz respeito ao aspecto financeiro, né? Mas também na questão da opressão militar. A constante presença de tropas romanas assegurava a autoridade imperial. As guarnições militares foram distribuídas pelas províncias, como a Judéia, para sufocar qualquer rebelião ou resistência ao poder de Roma. Esse controle militar contribuiu para um clima de tensão e medo entre as populações locais. É só você se lembrar qual foi a acusação que, pelo menos nos aspectos humanos, levou Cristo Jesus para a cruz. Então perceba o quanto é importante que nós tenhamos em mente este cenário, seja cultural, seja político, né, organizacional. Do contrário, nenhuma história poderá ser interpretada no vácuo. Nós precisamos, ao ler os textos sagrados, a fim de extrair ali os seus ensinos, ter em mente este contexto, este emaranhado de coisas que estão intimamente ligadas à mensagem que nos foi deixada. E aqui, apenas uma dica de leitura, né? Este é um livro que eu particularmente gosto muito. Ele é de fácil leitura, simples, mas ao mesmo tempo profundo nas suas informações, né?
é o História Ilustrada do Cristianismo, do autor Justo Gonzalez. Muito bom. Mas também este é um clássico que vai contar aí a história dos hebreus, em especial num período que antecede até a queda de Jerusalém. Então, ele vai traçar uma grande descrição histórica destes contextos que nós precisamos, pelo menos de forma introdutória, termos em mente a fim de que façamos uma boa e correta teologia bíblica. Ok? Então veja, já vimos que era um período não só de grandes desafios para o cristianismo, porque veja, o cristianismo é por si uma religião, uma mensagem exclusivista. Não há outro Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro Deus fora de mim, não há salvação fora de mim. Imagina você pregando isso dentro de um contexto plural, relativista. Então, era um período de grandes desafios. Mas não só isso, era um período de muita opressão, seja nos aspectos financeiros, seja nos aspectos militares, né? Na opressão no que diz respeito ao aspecto físico mesmo. Mas nós precisamos ainda traçar um terceiro contexto, que eu vou chamar de contexto religioso. Muitos equivocadamente compreendem que o pluralismo religioso estava apenas fora do arraial do povo de Deus, mas não é verdade. Porque quando nós lemos ali o Novo Testamento, nós vemos dentro do judaísmo uma série de grupos religiosos, como os essênios, os fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes. Então percebam que existia uma pluralidade fora, mas também existia uma pluralidade dentro. E a mensagem cristã está atacando não só os de fora, mas também os de dentro. O que eu quero dizer com isso? Basicamente que se o Império Romano era uma opressão, uma perseguição vinda de fora contra a mensagem cristã, porque afinal de contas, eles temiam que esta mensagem, que aos olhos deles era revolucionária demais, colocasse fim à paz do império. Então, eles automaticamente revidavam com uma opressão cada vez mais violenta. Então, algo vinha de fora. Mas ao mesmo tempo, a mensagem cristã sofria uma perseguição interna. Os próprios judeus perseguiam os primeiros judeus que se converteram ao cristianismo. E isso é algo que você precisa ter muito claro na sua mente. Senão você não compreenderá o que o Novo Testamento está relatando. Então, percebam que existia uma perseguição advinda de fora aos primeiros cristãos, mas também uma perseguição advinda de dentro. E é só você tendo isso claramente, ou muito claro aos teus olhos, que você entenderá o porquê que em alguns textos existe ali a denúncia de que o amor de muitos esfriariam. Foi um texto escrito, uma mensagem deixada para um povo real que estava sofrendo perseguições reais. Ou seja, embora sirvam a nós até os dias de hoje, eles foram escritos dentro de um contexto real e nós precisamos entender o porquê o amor de alguns estavam esfriando, a fim de que vocês consigam transpor esta mesma mensagem para os dias de hoje. Mas não só isso. Se você não entender, por exemplo, todo este contexto, você também não entenderá o porquê que muitos estavam retornando ao judaísmo. Justamente porque estavam sofrendo inúmeras perseguições, tanto fora como de dentro. Tanto dos romanos como das mais variadas facções judaicas. E aí você vai entender porque, por exemplo, e aí nós estamos começando a entrar aqui na nossa disciplina, que são os escritos joaninos, o porquê que Deus dá uma revelação a João que nós chamamos comumente de livro do Apocalipse. Ou seja,
Como nós veremos na quinta, na sexta e na sétima aula, o livro de Apocalipse nada mais é do que um encorajamento para as pessoas do período, especialmente de João, que estavam sofrendo perseguições dentro e de fora. E um dos termos mais usados para estimular estes que estavam sofrendo, morrendo, é ao vencedor. Nada mais é do que um estímulo para que eles continuem perseverando. Mas isso nós veremos com muita calma e propriedade na aula 5, 6 e 7. Ok? Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para questionar por que, que os fariseus, os escribas e os saduceus se opunham tanto à mensagem cristã? Por que tamanha resistência a uma mensagem tão pacífica? A uma mensagem que, em tese, eles deveriam aguardar ansiosamente por recebê-la. Já pararam para pensar nisso? Para a gente entender este contexto não só plural, mas também extremamente rígido, a mensagem cristã, entre aspas, a mensagem de que o Filho de Deus, o próprio Deus se encarnou, nós teremos que dar um passo para trás. Ou seja, entender os precedentes, aquilo que veio antes do tempo do Novo Testamento. Eu me refiro ao cativeiro babilônico. Gostaria que você pensasse um pouquinho. Vocês se lembram qual era a acusação que Deus fez ao seu povo? Inclusive fundamentou 70 longos e duros anos ativos na Babilônia? O que levou? Qual era a denúncia? Qual era a queixa de Deus em relação ao seu povo que culminou em um cativeiro chamado cativeiro babilônico? Vocês se lembram qual era? Era a idolatria. Deus havia levantado diversos profetas para denunciar a idolatria que o povo estava vivendo. E não só isso, para adverti-los que se eles não se arrependessem, eles seriam levados ao cativeiro. Tanto que eles tinham consciência disso, porque mesmo dentro do cativeiro, Deus continuou levantando seus profetas para lembrá-los dos motivos que haviam os levado até este duro e terrível período. Período de muito lamento, de muita tristeza para o povo de Deus. E por que, que este precedente é extremamente importante para que nós compreendamos as páginas do Novo Testamento, mais especificamente para que nós produzamos uma correta teologia bíblica? Porque a mensagem que não só Jesus, mas aqui os discípulos estavam pregando era que Deus, na pessoa do seu filho, havia nascido. E não só isso, havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. O que eu quero dizer com isso? Pensem comigo, você passando longos 70 anos cativo, sofrendo sobre a acusação de que você havia adorado um outro Deus. E que, ah, fora do seu Deus, do único Deus, não havia ou existia um outro Deus. Então passa-se lá os 70 anos e você sai desse cativeiro. De repente aparecem alguns judeus pregando que o Filho de Deus, como assim o Filho de Deus? Nunca soube que Deus tinha um filho. O Filho de Deus, mas que também não era só o Filho, era o próprio Deus, o Eu Sou. Havia tabernaculado com o povo e deixado uma mensagem. Eles deveriam se arrepender e que o reino dos céus havia chegado. Pergunto, vocês facilmente aceitariam isso? Sobre aquela dura lembrança de que uma idolatria havia os levado ou os deixado 70 anos em um cativeiro? Vocês conseguem entender o porquê que estes grupos, em especial os fariseus, eles eram tão rígidos e tão
contrários à mensagem cristã? Porque para eles aquilo beirava novamente uma idolatria, eles estariam, aos olhos deles, adorando novamente um outro Deus que não o Deus verdadeiro. Não só isso, é o cativeiro babilônico que vai explicar essa pluralidade de facções, de grupos religiosos. Por quê? Porque nesse período o templo havia sido destruído. Todo o exercício religioso antes do cativeiro se dava no templo ou aos arredores do templo. Quando o templo foi destruído e eles foram levados ao cativeiro, eles tiveram que se reorganizar. E nesta reorganização surgiram líderes das mais diversas e distintas opiniões doutrinárias e religiosas, que já não mais tinham o templo, mas agora se organizavam em torno destes novos líderes. E é daqui do cativeiro babilônico que nasce essas diversas facções. Vocês conseguem compreender o quanto é importante nós termos uma clara percepção do contexto histórico, não só do primeiro século, mas também do que antecede o primeiro século? Se nós não tivermos isso muito claro na nossa mente, nós leremos apenas a superficialidade do texto. Nós não conseguiremos chegar, como diz Osborne, né, nas estruturas profundas do texto e, nesse sentido, extrair a teologia bíblica do texto. Ok? Então, percebam que nós estamos diante de um cenário de grandes desafios para o cristianismo. E sem este prévio conhecimento histórico, você não consegue entender quais eram ou quais são estes desafios. É o contexto histórico que vai nos mostrar, porque muitas vezes esses desafios não estarão explícitos no texto, mas nas entrelinhas, nisto que estamos chamando de contexto cultural, político e tantos outros que ainda veremos. Ou seja, um período de muita opressão e perseguição. Então veja, ouvimos já a questão, né, do contexto ou da importância de um estudo contextual, seja ele cultural, político ou religioso. Vimos que nós estamos diante de um contexto cultural helênico, de pluralidade, de relativismo, de sincretismo. Vimos que estamos diante de um cenário de extrema rigidez estrutural, de uma terrível opressão institucional sobre o povo de Deus e também de um pluralismo no próprio seio do judaísmo, ou seja, diante de um cenário de opressão cultural, de uma opressão física externa e de uma opressão religiosa que vai também tornar-se física interna. Ok? Isso é muito importante. Aqui apenas dei um breve panorama. Vocês precisam se aprofundar. Quanto mais claro vocês tiverem, né, na mente de vocês esse contexto, mais informações vocês tiverem, mais arcabouço, mais sólida será a teologia bíblica de vocês. Ok? Pois bem, precisamos agora falar rapidamente sobre as características do reino. E por que isso é tão importante? Porque como nós teremos tempo para trabalhar, a principal mensagem do Novo Testamento, em especial, né, dos evangelhos, é que o reino de Deus chegou. Ou seja, você verá que em alguns momentos João Batista estará pregando que as pessoas deveriam se arrepender, pois o reino de Deus está próximo. Em outros momentos, você verá Jesus dizendo que o reino de Deus é chegado. Em outros momentos, você verá que Jesus Cristo usará a si mesmo como sendo sinônimo de um reino já inaugurado. Então, já fica aqui um desafio a você. Releia os sinóticos e também releia os evangelhos na tentativa de apenas buscar estes aspectos que nós estamos trabalhando, em especial que o reino de Deus chegou. Ou seja,
buscar ou verificar os evangelistas, os evangelhos anunciando esta chegada do reino, ou em outras palavras, este reino já inaugurado. Mas para que isso faça sentido, eu vou ter que recorrer à primeira aula. Nós falamos exaustivamente sobre a continuidade e a unidade que ligam o Novo e o Antigo Testamento, diferentemente da teologia dispensacionalista. Nós falamos que existe uma progressividade revelacional que tem início lá nas páginas do Gênesis e que vai culminar naquilo que nós vamos chamar de livro das revelações ou o livro do Apocalipse. O que eu quero dizer? Nós não podemos perder de vista o que? A continuidade e a unidade desta revelação. Ou seja, a harmonia entre toda a Escritura. Ou seja, Deus se revelando de forma progressiva lá no início e culminando na maior revelação, que é a encarnação do Verbo, fechando esta revelação no livro de Apocalipse. Eu quero dizer com isso que quando nós estamos falando de Novo Testamento, nós estamos falando da revelação do quê? Do cumprimento das promessas, da realização das profecias e da consumação do plano de Deus, tal como revelado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Estou querendo dizer que o Novo Testamento, tá vendo aqui, ó, nada mais é do que a revelação deixada a nós pelos seus autores humanos sob a inspiração divina de que aquilo que havia sido profetizado, anunciado aqui no Antigo Testamento está tendo ou parcialmente ou totalmente o seu cumprimento aqui. Entenderam? Talvez aqui fique um pouquinho mais claro. O que é o Novo Testamento? Nós estamos nos propondo a estudar a teologia do Novo Testamento. Nós podemos fazer isso de diversas formas, estudando os temas e as doutrinas aqui apresentadas. Ok, mas o que eu estou propondo para vocês agora de uma forma mais geral é que o Novo Testamento nada mais é do que a escrita deixada pelos autores inspirados, dizendo que as promessas e profecias anteriormente feitas estão sendo cumpridas neste período que nós chamamos de Novo Testamento. Em especial, a promessa de que um reino aqui anunciado está sendo inaugurado aqui, ou pelo menos que já chegou. Em outras palavras, o Novo Testamento nada mais é do que a revelação deixada a nós de que o reino do Messias ou o reino messiânico chegou. Então, olhe mais uma vez para este quadro. O que é a teologia do Novo Testamento? Nada mais é do que os escritos que nos foram deixados, relatando que promessas e profecias feitas aqui no período que nós chamamos de Antigo Testamento estão sendo cumpridas ou cumpridos aqui no período do Novo Testamento. Em especial, dentre essas promessas e profecias, a promessa de um reino. Vocês se lembram que existiam algumas promessas, em especial feitas a Davi, de que do seu trono jamais faltaria um sucessor e que deste trono seria um trono perpétuo, um trono para sempre? Se você depois reler este período da monarquia, você vai ver que existia uma expectativa do povo de Deus neste rei. Quando Davi morre, então vem ali, começa um declínio nesse reinado, começando por Salomão no final da sua vida e Roboão, onde há um declínio, né? E o povo já não é mais governado dentro dos parâmetros divinos, mas em duras penas.
o povo começa a ansiar pela chegada daqueles que eles vão chamar de filho de Davi. Então, quando Jesus chega, isso a gente vai estudar um pouquinho mais calma, né? A partir da próxima aula. E então as pessoas começam a chamar Jesus de filho de Davi. O que eles estão anunciando? Que o reino prometido a Davi está agora se cumprindo. Mas nós veremos isso com mais calma, ok? Mas aqui eu preciso destacar a você uma informação extremamente importante. O quê? Que entre estas promessas e este cumprimento do Novo Testamento existe uma tensão. Que tensão é essa? Eu acho que vocês já ouviram falar nesta expressão, o tal do já e ainda não. Eu quero dizer com isso que as promessas feitas aqui no Antigo Testamento, grande parte delas já se cumpriram, outras ainda não. Mas falando do reino, que é o tema, o segundo tema da aula de hoje, isto é ainda mais importante. Por quê? Porque esta promessa do reino já se cumpriu em um aspecto, mas ainda não em outro. Quer ver um exemplo do que eu estou dizendo? Vamos pensar na questão do pecado. Pecado, geralmente nós falamos o seguinte: eu já estou livre da condenação do pecado. Por exemplo, quando você lê Romanos, capítulo 8, o texto diz claramente: portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então perceba a ideia do já. Já estou livre da condenação, mas ainda não dos efeitos do pecado. O próprio texto de Romanos capítulo 7 vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal esse eu faço. O que isso significa? O já e o ainda não. Eu já estou livre do quê? Da condenação, mas eu ainda habito num corpo manchado pelo pecado. Então, nesse sentido, ainda não estou liberto do pecado. Vocês conseguem perceber esta tensão que é bíblica? A Bíblia vai trabalhar constantemente com o já e o ainda não. Isso não será diferente no que diz respeito ao reino. Desculpe que aqui eu não mudei, né? Ou seja, o reino já foi inaugurado, mas ainda não está plenamente consumado. Ele já teve início. Quando que ele teve início? Na encarnação do Verbo. Nós veremos isso em João, quando vamos estudar na próxima aula. E quando é que ele será definitivamente consumado? Quando Jesus voltar na parousia. Então perceba que esta tensão do já, mas ainda não é importante. Por quê? Porque alguns, ao olhar para este mundo, embora a gente vá trabalhar isso quando falarmos sobre Apocalipse, né? Alguns percebam a existência do mal, eles infelizmente julgam que mal e reino são coisas incompatíveis. Então, se existe mal ainda neste mundo, significa que o reino não chegou. E eu pretendo mostrar a vocês na quinta aula que isso não é verdade. E não existe nenhuma incompatibilidade entre o reino inaugurado de Cristo Jesus, ou o reino messiânico, com ainda a existência do mal. Mas nós vamos falar isso com calma na quinta, na sexta e na sétima aula. Mas talvez a pergunta que vocês estejam se fazendo é o seguinte: tá, mas cadê essa promessa no Antigo Testamento sobre a qual nós podemos fundamentar que o reino já chegou? Poderia trazer inúmeras, mas eu vou trabalhar apenas uma aqui que eu acho que vai ser suficiente. Daniel capítulo 2, um texto muito conhecido, né? Então eu não vou lê-lo, mas depois eu gostaria que você certificasse das informações que eu vou propor aqui, ok? Quando nós lemos Daniel capítulo 2, em especial dos versículos de 1 a 35, nós somos apresentados a um sonho, a uma visão de Nabucodonosor. Ou seja, como é essa visão? Uma grande estátua. Uma estátua que tem a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, cujos pés são parte de ferro e parte de barro, ok?
Quando nós lemos um pouquinho mais adiante, a partir do versículo 36 ao 43, nós temos ali esclarecido o que esta estátua ou esta grande representação, né, significa. Ou seja, o texto mesmo vai nos dizer que são reinos, que a cabeça representava um reino que seria sucedido por um outro reino representado pelos braços e pelo peito, e também seria sucedido pelo ventre e os quadris, que eram de bronze, e por fim seria sucedido por um outro reino representado pelas pernas de ferro. Isso está no texto, tá? E quais eram estes reinos? É uma questão lógica. O texto vai dizer que o primeiro reino representado pela cabeça de ouro era o reino babilônico. Está no texto isso, é só vocês lerem com calma lá. Nesse sentido, é só a gente seguir a cronologia. Depois do reino babilônico, que já havia sido anunciado que seria substituído por um outro reino representado pelos braços e pelo peito de prata, né? Está no texto. Qual é o reino que veio depois? O reino Medo-Persa, que também seria substituído por um outro reino, representado aqui pelo ventre e pelo quadril de bronze, e bem sabemos que era o reino grego. E aí não sobra, ou não, nós não precisamos titubear em afirmar então que as pernas de ferro nada mais eram do que o reino romano. Perceba que existe uma sucessão, ou seja, Deus estava mostrando a Nabucodonosor que o seu reinado não seria perpétuo, eterno, mas que ele seria sucedido por um reinado, e aqui nós sabemos que é o reinado medo-persa, que também seria substituído por um reinado grego, e por fim, seria substituído pelos romanos. E talvez você pergunte, mas o que significa os pés barra e ferro, né? Alguns especialistas, comentadores, fazem menção à separação futura que o Império Romano sofreu entre Império do Oriente e Império do Ocidente. Mas não é nesse detalhe que eu gostaria de me ater nesse momento, mas sim no que nos diz o versículo 44. Olha o que o texto vai dizer. Mas nos dias desses reis, ou seja, do último reinado, suscitará um reino que será um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha que Deus está revelando aqui a Daniel para que Daniel fale a Nabucodonosor. Que após a sucessão destes 4 impérios, ou desses 4 reinos, ele suscitaria, traria um novo reino, ou um novo reinado. E segundo o próprio texto, diz que quando ele chegasse, ele não teria mais fim, como teve os demais reinos humanos. De que reino será que o texto está falando? Vamos continuar lendo. Versículo 45. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Pergunto, quem é essa pedra cortada sem auxílio de mãos? Jesus Cristo. O texto estava dizendo já no período do cativeiro babilônico que chegaria um tempo que Jesus Cristo, simbolizado aqui pela pedra, ele viria e ao vir destruiria todos os reinos ou os impérios humanos, sinalizados ou simbolizados por estes 4. Mas que, o texto está dizendo, que quando isto acontecesse, quando a pedra viesse, e viesse sem o auxílio de mãos humanas, eles não só seriam destruídos, como se inauguraria o quê? Um reino sem fim. É o que o texto está dizendo. Ainda que nós tenhamos aqui ou sejamos frutos de outras escolas, como por exemplo o dispensacionalismo. É inegável que o texto está falando que, a partir do momento da encarnação de Jesus, um novo reinado seria inaugurado. Segundo o texto, este reinado não teria mais
fim. Pergunto, qual era o contexto do primeiro século mesmo? Ou melhor, quem é que estava no poder neste período? Império Romano. Olha que coisa curiosa. Nós estamos diante de um cenário predito por Daniel, obviamente inspirado por Deus, de que quando este reino estivesse, ele levantaria ou traria uma pedra, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que destruiria todos esses reinados. E ao fazer isso, um novo reino se iniciaria, e segundo o texto, não teria mais fim. Percebam que nós estamos diante de um cenário do Novo Testamento em que todos os evangelhos estão anunciando a chegada deste reino. Esta é as boas novas. E não só o Salvador chegou, mas o seu reino foi inaugurado. Exatamente como a visão amilenista vai defender. Eu não vou gastar muito tempo aqui porque nós teremos 3 aulas para falar sobre Apocalipse, né? Mas eu quero só ressaltar que a ideia de que a partir da encarnação de Jesus existe um reino que jamais terá fim. E é aqui que entra o tal do já, mas ainda não. Ele já foi inaugurado, mas não ainda está perfeitamente consumado. Por quê? Porque isso só será efetivado na sua volta, na segunda volta, na parúzia, ou seja, quando ele vier e eliminar o último inimigo, a morte. Então perceba que não há a desarmonia entre um reino já inaugurado e a existência de sofrimento. Estamos entre o já, mas o ainda não. Ok? E isso vai ser enfatizado não só pelo Evangelho de João, que é o nosso objeto de estudo, né, de pesquisa, mas também como pelos sinóticos. Os sinóticos eles vão trabalhar veementemente nesta informação de que o reino dos céus é chegado. E essa deve ser a nossa chave hermenêutica para a compreensão do Novo Testamento. Ou seja, o Messias chegou. E se o Messias chegou, seu reino também é chegado. Lembra das promessas feitas no Antigo Testamento que estão sendo escritas agora e narradas a nós nas páginas do Novo Testamento como já cumpridas ou se cumprindo? Isso é o Novo Testamento. Mas afinal de contas, quais são as características gerais deste reino? Ressalto, já inaugurado, mas ainda não plenamente consumado. Esse é um livro muito interessante para que vocês leiam, né? É do Herman Ridderbos, inclusive eu estou com ele aqui comigo. É um livro muito bom, tá? Ele vai trabalhar algumas características gerais deste reino. Ele vai dizer que o reino é teocêntrico, dinâmico, messiânico, futuro e presente. Eu quero destacar apenas essa ideia do futuro e do presente, obviamente por falta de tempo. A ideia é que ele aponta para uma consumação plena futura, mas para uma realidade já presente, já inaugurada. Ou seja, isso tem que fundamentar a nossa leitura. O reino de Cristo Jesus e o reinado de Cristo Jesus, do Messias prometido, já foi inaugurado. É uma das lentes que vai nortear a nossa leitura, em especial, como é o nosso objeto, né? O Evangelho de João, também do Apocalipse. Se nós não tivermos esta construção, embora eu tenha feito aqui de forma bem superficial, porque nós não temos tempo, mas eu estou deixando a vocês lacunas, ou pelo menos direções para que vocês pesquisem e se aprofundem na teologia do Novo Testamento. Mas também aspectos de não consumado. Ou seja, nós já estamos num reino inaugurado, mas ainda não plenamente ou perfeitamente consumado. É a ideia que ele vai trazer no livro de um reino futuro, mas também presente, tá bom? E aqui é interessante porque talvez você pergunte, né? Mas quais são as evidências
de que este reino foi inaugurado ou já está entre nós, né? Ele vai enumerar 5. A ideia de o maligno vencido, dos milagres de Jesus, da pregação do evangelho, da posse da salvação e da ideia de que Jesus é o Cristo. Eu vou apenas focar aqui de forma muito breve, até para que vocês depois leiam o livro, né, pesquisem, estes 3 aqui. Por quê? A ideia de que Jesus é o Cristo ou Messias, de uma certa forma a gente já trabalhou quando falamos sobre Daniel capítulo 2, né? Mas pensem comigo. Nós vamos estudar isso aqui em Apocalipse. Apocalipse, tanto que nós separamos 3 aulas, né? Pelo excesso de conteúdo. Mas vamos falar aqui primeiro dos evangelhos. Existe um texto que diz o seguinte: as pessoas estão acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Qual é a resposta que Jesus dá a eles? Vocês se lembram? Que ninguém pode entrar numa casa sem antes amarrar o valente, porque não tem como despojar, tomar os seus bens sem antes subjugá-lo, sem antes amarrá-lo. Existe uma ideia muito clara ali, eu estou falando de forma superficial aqui, porque a gente vai trabalhar no Evangelho de João, ou nos outros. Eu vou trazer também os sinóticos para discussão em alguns momentos, tá? A ideia ali é de que Jesus Cristo venceu o maligno. Mas e os efeitos? O mal, ok, é o já, mas ainda não. Ou seja, juridicamente falando, não há nada em que Jesus não clame meu. Ele já venceu. Ele está com o seu reino inaugurado. Entretanto, alguns efeitos aguardam a plena consumação. Quer ver um outro exemplo? Os milagres de Jesus. Se você ler depois Isaías e tantos outros, você verá que existiam profecias e promessas de que quando ele chegasse, os surdos ouviriam, os cegos veriam e tantas outras coisas aconteceriam. Quando Jesus chega, ele encarna, essas coisas começam a acontecer. Tanto que quando João Batista está preso, o que ele pede que os seus discípulos perguntem a Jesus? Se ele era o Messias ou se ele deveria de aguardar outro. E o que Jesus responde a ele? Fica aí uma pergunta para que vocês pesquisem. Você vai ver que ele está relacionando a chegada do reino com aquilo que eles estavam vendo. Milagres, curas. E também a questão da pregação do evangelho. Apocalipse 20 existe uma profunda confusão. Eu vou trabalhar isso com vocês na quinta, na sexta e na sétima aula. A ideia de que Satanás está preso. Mas Satanás está preso ou não está preso? A prisão de Satanás ela se fundamenta em um único propósito: propagação do evangelho. Mas nós veremos isso. Eu estou apenas aqui despertando aqui ou curiosidades ou inquietações, até mesmo indagações. Talvez vocês estejam pensando: eu não vejo dessa forma. É o meu propósito. É provocá-los para que nas próximas aulas a gente comece um trabalho, seja de desconstrução ou apenas de enfrentamento teórico, tá bom? Então veja, meus irmãos, que nós estamos diante de um cenário em que antigas promessas e profecias feitas num período que chamamos de Antigo Testamento estão sendo relatadas pelos autores do Novo Testamento como cumpridas ou se cumprindo. Isto é a teologia bíblica do Novo Testamento no seu cunho mais geral. Na próxima aula, nós vamos agora entrar necessariamente na teologia bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu João. Ou seja, nós vamos pegar alguns temas que haviam sido anunciados no Antigo Testamento, estão sendo descritos no Novo Testamento como ou cumprindo, ou cumpridos, ou se cumprindo. Tá bom? Espero que a aula tenha sido proveitosa a você, seja no sentido de assimilação ou de provocar inquietação a você. Tá bom? Mas não deixe de ler esse livro. Leia esse livro, é muito bom. Eu vou indicar alguns outros também que eu julgo serem essenciais para que vocês aprofundem o conhecimento, né? Em especial no que diz respeito ao reino de Deus. Mas eu deixo para vocês na próxima aula. Bom? Que Deus te abençoe. Até lá.